Pai, eu clamo a Ti, Pai, neste momento. Abençoe cada um, Pai, desses que estão assistindo este vídeo. Abençoe a cada um deles, Pai, e sua família. Que a Tua bênção, Pai, desce em favor daquele que clama por Ti. Já estamos de volta e como é bom, muito bom mesmo estar aqui com você nessa JLM, a jornada, a luz do mundo. E nessa jornada estamos fazendo a leitura do livro de João. Hoje vamos fazer a leitura aqui de uma parte, da última parte do capítulo 6 do livro de João. É muito bom estar na sua companhia. Eu quero dizer para você que você é muito amado, que você é muito amada. Agora são 5 horas e 42 minutos e nós vamos continuar aqui falando as palavras que Jesus falou para o povo que o estava perseguindo. O povo, os fariseus, e também Jesus falou para os seus discípulos aqui palavras muito significantes e seus próprios discípulos consideraram suas palavras duras demais para aquele momento. Mas Jesus falou com ousadia. Então você vai perceber que existem momentos em nossa vida que nós devemos ter ousadia para falar e para agir com firmeza. Então vamos para a leitura desta parte do livro de João. Os judeus começaram a discutir entre si. Como pode ele dar-nos a sua carne para comer? Como pode? Eles começaram a murmurar entre si. Jesus lhe disse: eu lhes garanto, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o sangue, não tem a vida em vocês. Simplesmente isso. Então, se vocês não comem e se vocês não bebem, não comem a carne e não bebem o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, vocês simplesmente não têm vida. Porque somente o corpo de vocês vive. Mas esse alimento do corpo e do sangue é um alimento para a vida eterna, é um alimento para o espírito. Então vamos. Quem come, olha só, Jesus continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Tem vida eterna. É simples assim. Então é questão de acreditar no sangue e na carne de Jesus. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E como o Pai que vive em mim, o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. Então Jesus está deixando bem claro o que é o propósito dele. Então o que é o alimento do corpo de Jesus e o que é beber o sangue de Jesus? É no espírito e não na carne. Esse alimento é para a vida eterna. Então este é o pão que desceu do céu. Ele reafirma: este aqui que está diante de vocês, este que vai morrer na cruz por vocês. Naquele momento, Jesus estava desenvolvendo o seu ministério e ele já sabia tudo o que ia acontecer posteriormente e ele entregou ali o seu próprio corpo, derramou o seu próprio sangue em favor de toda a humanidade, em favor daqueles que acreditam nele. Aí ele falou: não é como o pão que os antepassados comeram, o maná.
daquele pão. Eles comeram e depois morreram. Ele fala: quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, quando ouviram isso, muitos discípulos de Jesus, porque além dos 12 discípulos que Jesus tinha escolhido, muitas outras pessoas, muitos outros discípulos seguiam ele diariamente para escutar seus ensinos, para aprender com Jesus. Mas quando eles ouviram essas palavras, eles disseram: essas palavras são duras demais. Essas palavras são duras demais, ou seja, a compreensão deles não se abriram imediatamente para essas palavras. Agora imagina, se os próprios discípulos acharam essas palavras duras demais, imagina o povo, né? Então eles falaram: quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha dito. E ele lhes disse: isso escandaliza vocês? E se vocês virem o Filho subir, o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes, como que vocês não vão se escandalizar muito mais? O Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. Então Jesus declarou naquele momento que aquela morte que viria a acontecer, e Jesus se transformou no corpo espiritual. Isso é que dá vida. Então a vida eterna está no nosso espírito. Essa carne não serve para nada. Ela tem um momento temporário aqui e depois ela vai deixar de existir, ela vai voltar ao pó, porque ela foi feita da terra e a terra ela voltará. Mas o Espírito que aceita Jesus, esse Espírito, viverá para sempre, ou seja, tem a vida eterna. Então o Espírito é que dá a vida e a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem havia de traí-lo. E continuou: é por isso que eu disse: ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo meu Pai. Então Jesus falou incisivamente, ele falou de forma ousada para os seus discípulos, para o povo judeu aqui. Por esse motivo, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Então, muito daquelas pessoas, daquela multidão que estavam seguindo diariamente a Jesus, deixaram de seguir a Jesus. Por causa dessas palavras, eles achavam que era loucura, que Jesus já não estava dizendo coisa com coisa. Mas Jesus estava declarando a verdade, aquilo que estava por vir, que ia acontecer com o seu corpo e com o seu sangue. O seu corpo que foi entregue à cruz, o seu sangue que foi derramado em favor de toda a humanidade. E hoje nós vivemos debaixo da nova e eterna aliança, a aliança da graça, a aliança do amor, do favor de Deus sobre a nossa vida. É por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. Por esse motivo, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Então Jesus disse aos 12, os 12 que ele mesmo escolheu: será que vocês também não querem ir embora? Aí Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna
E nós acreditamos. E nós acreditamos. Então o segredo é acreditar. E nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então aqui está o segredo, é acreditar e saber que Jesus é o Santo de Deus. É isso que dá a vida eterna. Jesus disse aos 12: eu não escolhi vocês, os 12, e mesmo assim, um de vocês é um diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque Judas iria o trair. Apesar de ser um dos 12, apesar de ser um dos escolhidos por Jesus, Judas traiu a Jesus. Eu desejo que você tenha um dia memorável, que você tenha uma quinta-feira abençoada. Pai, eu clamo a Ti, Pai, neste momento. Abençoe cada um, Pai, desses que estão assistindo este vídeo. Abençoe a cada um deles, Pai, e sua família. Que a Tua bênção, Pai, desce em favor daquele que clama por Ti. Daquele que pede, Pai, saúde. Daquele que pede, Pai, bênçãos na vida financeira, na vida espiritual, na vida emocional, Pai. Que a Tua bênção, Pai, desce sobre eles, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, Pai. Amém. Eu sou Getúlio Freire. Fica com meu abraço. Fica com Deus.